As empresas têm programas hoje para esse tipo de profissional para começar, tem demanda. Eu acho que é um caminho que é uma carreira muito rica, porque você toca todas as áreas. A TI, a tecnologia, está em contato com todas as áreas da organização e das empresas. Vocês sabem que uma das grandes riquezas de estar produzindo esses conteúdos aqui no Entrevista 50 CIOs é poder aprofundar conversas, histórias e, principalmente, a riqueza dos detalhes de como construir uma carreira de sucesso. E o meu convidado de hoje tem uma história especial que nós vamos conhecer. Marcos Casado, um grande prazer poder te receber aqui na NetGlobe. Obrigado por você participar desse projeto conosco. Nato, é um privilégio estar aqui com vocês, agradeço demais o convite. Eu tenho alguma experiência, como dizem, mexendo com TI, né? E espero poder aqui compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês aqui. Casado, você tem uma experiência maravilhosa, você é um executivo hoje na área de TI, reconhecido, não só reconhecido pela indústria, mas reconhecido pelas pessoas, né, que trabalham e trabalharam com você. E é um prazer poder documentar um pouco dessa sua jornada tão bacana, né? Casado, queria começar dando vários passos para trás, relembrando momentos áureos, né, que compõem a nossa história, né, a história genuína de vida, que é a nossa infância. Falar um pouco de família, falar um pouco de valores, dar o peso que nós precisamos realmente na humanização, né, das nossas histórias. Como que é a sua história, como foi a sua história, começando desde lá de trás? Vamos lá. Eu nasci em São Paulo, em Mogi das Cruzes, né? Grande São Paulo. Meu pai e minha mãe. Meu pai é imigrante espanhol, né? Minha mãe professora. O propósito do meu pai sempre foi construir uma família exemplar. Ele fala, né? Ele tem orgulho de ter conseguido isso. E na minha infância, eu sempre morei lá, né? Nunca fui de rodar, sempre muito ali naquela região. E na minha infância, minha avó materna veio morar com a gente muito cedo. Então, minha lembrança de família, de casa, é minha avó morando com a gente. Meu avô faleceu cedo, né? E até tem um ponto interessante, né? Quando minha avó faleceu, que meu pai fez um discurso, né, bastante emocionado, porque é uma referência na nossa vida, de fato, né? E aí, meu pai tinha uma questão familiar muito forte. Eu tinha parentes na Espanha. E meu pai sempre sacrificou sempre bens materiais para poder trazer para a gente experiências, né? Olha que então, legal. a gente ia muito. Ia quando podia para a Espanha para ver parentes, familiares, e não comprava, trocava carro, por exemplo. É uma coisa que não acontecia. Ele preferia trazer a gente para a família com o sacrifício que era a época de viajar. Não que não seja hoje, mas era mais difícil viajar antigamente, né? Falar de viagem internacional era uma coisa rara, né? Família mais simples, né? E isso ficou muito forte na gente, né? Então, eu estudei em escola do SESI, né? Escola semipública, né? Então, tinha acesso a um centro esportivo, então, um esporte muito forte na minha vida, né? Meu pai também bastante gosta de conhecimento, então tinha livros disponíveis sempre. Então, eu acho que esse balanço de formação, né, de vida entre esporte, bem-estar e conhecimento me moldou, né, uma pessoa bastante balanceada, né? Eu acho importante atividade física, acho importante bem-estar em geral, importante conhecimento, aprender, né? Eu sou nerd, né? Eu posso dizer, digo com toda abraço a causa, porque eu sou, né, nada eu faço sem entrar em detalhe, gosto de técnica, gosto um pouco da razão de eu ser um cara de TI, né? E é isso, entende? Esse é um pouco do meu berço, sabe, assim, familiar. E é importante a gente falar do berço, né, Casado, porque assim, é o que somos, né? É a família que Deus nos propiciou. E lembrar isso, né, com muita alegria, né? Eu acho que essa sua fala, quando você diz assim, pô, meu pai, o grande objetivo foi construir uma família, né, bem-sucedida, com valores, com caráter, né? Eu vejo o quanto que você fica feliz, né, de ter nascido numa família como essa. E sabe que quanto mais velho a gente fica, mais a gente vê essa influência. É engraçado, tem uma fase meio cinzenta, né? A gente não tem isso claro, mas vai ficando mais maduro
isso vai aparecer, nossa, como isso ficou em mim, como isso me marca, né? Como isso fica lá, você não identifica mais, né? Mas você tá ali presente sempre. Né? E tá aí talvez a nossa missão de repassar isso para as novas gerações que estão vindo, nossos filhos, enfim. É isso. E quem a gente puder impactar. Sim, né? eu tenho, se eu conseguir metade do que meu pai conseguiu, eu já sou, minha filha já é crescida, né? Acho que tá no caminho correto, né? Num caminho bom também. Mas se eu atingir metade da vida dele, eu já acho que sou uma pessoa de sucesso, sabe? Legal. O Casado, você sabe que você tem uma trajetória que eu tenho presenciado aqui nas entrevistas e eu fico, assim, muito grato, né, pelo Sistema S como um todo, né, de ter formado nas suas escolas técnicas tão bons profissionais que hoje estão à frente, né, de grandes times, de grandes estratégias, não só na área de TI, mas em outras áreas também. E eu vi que você teve um berço vindo ali no SESI, né, ou seja, aprendendo a dignidade do trabalho desde cedo, né, valorizar as profissões. Isso foi já uma influência do seu pai? Olha, eu acho que foi, porque claro que era próximo da nossa casa, mas meu pai entendia isso como valor, né, de a gente de fazer. Tanto que a gente tinha, o SESI, na época, de novo, hoje é comum. O SESI tinha disciplinas que eram incríveis. Eu tinha uma disciplina que chamava Artes Industriais. A gente cortava madeira. Né? Eu fazia macramê. Não sei nem quem sabe o que é macramê, mas fazia macramê, que é fazer aquele traçado, tapeçaria, coisas que a gente não imagina que tinha naquela época, né? Então, eu acho que é um pouco, sim, trazer um pouco, né, para o mundo real, né? O mundo de fazer, né? Não é só no campo das ideias, no campo do valor do trabalho, né? O campo de... Né, acho que tem bastante, sim... Nunca perguntei ativamente para ele, mas acho que sim, pensando no contexto, acho que sim. Tinha outras opções, ele me colocou ali, né, dentro desse objetivo, imagino que sim. Muito legal, né? que bacana. Marcos Casado, você teve a grande honra, né, e com o seu esforço, você se auto-titula como um nerd, né, de ter frutificado dentro da USP, na Poli, né, como um grande berço de aprendizado seu. E na sua história, né, você não teve ali a oportunidade, talvez, de ter em casa as primeiras experiências de computador. Você começou a ter, possivelmente, nas experiências que foram vindo na sua vida, né? Queria saber um pouquinho como que foi esse início, né, dos seus estudos na Poli e como que veio a TI na sua vida, como que foi esse amadurecimento, esse namoro aí? Isso é interessante, até voltando um pouco, até contando com meu pai, né? Até meus 17 anos, 16, eu nem sabia que existia USP. Era uma coisa distante, não era uma coisa que existia no nosso imaginário. E meu pai nunca, nem minha mãe, nunca disse faça isso ou faça aquilo, nunca. E eu, na época, né, quando eu cheguei lá meus 15, cismei que eu ser engenheiro, porque eu, de novo, nerd, gosto de abrir coisas, né, desmontar equipamento. Não pode ter um parafuso que eu já desmonto, né? Isso se deixar, cuidado aí que eu desmonto tudo. Então, eu acabei indo para e descobri a USP e falei, vou entrar na Poli, não sabia nem o que era Poli, nunca tinha no campus, né? E meu pai incentivou e apoiou, né? E eu fui fazer engenharia de controle, né, automação lá. Existia, na época, a gente tá falando, né, dos anos 90, ninguém tinha computador, não tinha nada em casa. Né? Então a gente fazia fila no laboratório, tinha medo para compilar programa, imprimir aquelas calhamaço de formulário contínuo, né, que você imprimia o seu programa, né? E eu lembro a época que foi aí que eu tive contato, que aí a gente fez um esforço e comprou um primeiro 386, né? Quem souber também mostra a idade. E aí, assim, e era uma época que a gente não comprava essas coisas, máquina montada, via Paraguai. Então você tinha que ser já quase que um engenheiro para poder comprar, para poder, né, mexer. E aí fez um esforço financeiro para comprar, chegou isso em casa, a primeira coisa que a gente fez, meu pai quase morreu, a gente abriu, eu falo que era eu e meus irmãos, né? Abrimos a máquina para colocar placa, mexer em memória. Meu pai não entendia o conceito que estava acontecendo ali, né? Então foi um pouco aí que começou esse contato com a tecnologia, né? De meio assim... E desde então, né? Aí você cria o gosto, começa a mexer, né, na parte de software, começa a desenvolver, começa a ver, acompanhar. Eu vi nascer, né? As primeiras... eu lembro quando lançou a Amazon, lançou o Google, né? Ninguém entendia. A gente usava outros browsers, outros procuradores péssimos, Alta Vista, né? Que não encontrava nada, era muito ruim. Então, foi bem assim... Foi uma simbiose desde o começo com tecnologia. E eu me formei engenheiro
Mas eu acabei não tendo como escapar de tecnologia, né? Acabei trilhando uma trilha desde o começo da minha carreira como tecnologia. Não houve como escapar, não teve como. Casado, você sabe que, resgatando essa passagem que você comentou, quando chegou o computador em casa, né? Chegou um monte de placa desmontado, tinha que montar. E assim, é importante a gente deixar registrado aqui que a TI dos anos 80, 90, depois dos anos 2000 começou a mudar, mas assim, em especial nos anos 90, era computador, né? As redes estavam muito centradas nas grandes computações, nos mainframes, as redes específicas muito corporativas, e não havia rede de computadores nas nossas casas. Era simplesmente um PC com um monitor, com algumas possibilidades ali, muita leitura e muita criatividade. Essa era o acesso à tecnologia que a gente tinha na época, né, Casado? Era isso aí. Você sabe que obviamente, nerd atrai nerd. Eu tinha uns amigos que eram nerds, a gente fazia aquele ritual que muita gente fez, que era pegar a máquina, levar na casa do amigo, e a gente montava uma rede com cabo coaxial, porque não tinha internet naquela época. Não, eu tô não falando tinha. de uma época que a gente pegava aqueles coaxiais e montava a rede Token Ring em casa. Nossa. Com os computadores para fazer, obviamente, que era a grande maravilha, que é fazer jogar em rede, né? Que era o ópio daquela geração, né? O Casado, e lembrando que as redes coaxiais é o seguinte, se parasse em algum ponto, parava tudo, né? É isso aí, não tinha continuidade, parava tinha todo mundo... Alguém esbarrou aqui, parava tudo, toda, tinha mau contato, mas era muito bacana, né? Muito bacana, né? Muito... Sabe, tirando a parte, né? Além da parte jocosa, a gente aprendia muito, né? Tinha que resolver problema ali. Eu acho que um pouco até do espírito de solução de problemas, né? Que a gente tem de resolver problema, a gente vinha daí. Não funcionava. E a gente era teimoso, porque demorava. Para subir uma rede dessas era trabalhoso. Às vezes levava a máquina e passava 2 horas para tentar subir a rede e não subia. Jogava menos do que o tempo de setup. Mas conseguia... entendia, ia muito no... falando um tempo aqui que a internet não tinha conteúdo como tem hoje, tá falando, né? Então a gente tinha... Fontes era revista, algumas coisas, muita coisa, tinha que ver quem tinha feito, né? Era um outro tempo, né? Outro tempo. Mas era bastante engajador, né? Era muito, muito divertido, né? Era divertido demais. Tinha que ser muito curioso, tinha que correr atrás e tinha que gostar muito daquilo, senão não ia. Era isso. Casado, então assim, as primeiras experiências, criando os laços de amigo, a universidade te abriu com certeza um horizonte muito grande e aí começa aquela fase de estruturar uma carreira, né? Dar os passos para poder, obviamente, constituir uma família, pagar as contas, né? E fazer tudo aquilo valer a pena. E como que foi o início da sua jornada na construção da sua carreira? Então, eu fiz logo... Eu gostava, como nerd, eu gosto muito de ambiente acadêmico. Então, eu fiz um mestrado logo na sequência. Mas eu percebi que só o meio acadêmico estava me deixando frustrado, né? E na época eu falei, puxa, eu vou começar a olhar além disso, né? E eu tive uma oportunidade, eu peguei, nessa época, tô falando por volta quase ali em 97, aí, que era meio que o boom de tecnologia, mas muito mais telecom, né? Foi o famoso boom das telecoms, todo mundo tava com telecom. E eu tinha um colega que trabalhava numa empresa que era o braço da Credicar à época, que era Orbital. E tinha uma posição para um terceiro lá para trabalhar com redes, né? E eu falei, interessante, vou olhar, né? Aí, era uma época tão interessante que eu cheguei lá, eu falei assim, eu fiz um testezinho bem rapidinho, mas eu era terceiro, então não tinha muito... Não, começa aí, vamos ver, né? E aí, começa a mexer com rede, né? No começo, bastante intenso, aprendi bastante. Eram marcas que nem existem hoje, que a gente usava, que era muito Cabletron, né? Que era uma marca... Eu lembro bem, lembra da Cabletron? Lembro. Tirei certificação Cabletron. Então... Os melhores switches do mercado, Layer 2, Layer 3, eram Cabletron, eram Cabletron, então a gente mexia bastante com isso aí. E aí fui... A partir daí, fiquei até não muito tempo lá. Fui expandindo um pouco. Então, fui muito mais para telecom, aí mais para sistemas, né? Mais hardware. Aí acabei avançando, né? Ao longo da minha jornada, né? Para soluções digitais em geral. Claro que a infra, né? Meu berço é infra, ela fica sempre com a gente, né? Então, levo a infra. Até hoje tenho algumas certificações de infra que a gente fica com pena de perder e vai renovando ao longo do tempo, né? E aí, ao longo da minha carreira, né, fui
contando hoje, né, eu fui mudando de posições e avançando muito estruturadamente, que não foi bem assim que aconteceu, né? Teve também muito risco nessas... E o que você falou um pouco no começo aqui, né? Pô, parece que a trajetória foi fácil, foi acontecendo. Não, contar uma história depois que ela aconteceu, parece que é lindo, tudo planejadinho no seu tempo, mas não foi bem assim. Na hora teve bastante dor de barriga, frio de barriga, falar com a família, putz, é isso que a gente precisa, é isso que vai acontecer isso, é um impacto grande. Algumas mudanças foram de geografia, então mudar de cidade, né? Traz um peso para a família, então a parceria com a família é fundamental. Então foi uma jornada bem, assim, com grandes pontos marcantes que eu aponto como importantes na minha trajetória. Entendo. Certo? Que bacana. Casado, e hoje, é o que você falou, hoje a gente consegue muito bem olhar para a sua trajetória profissional, ver o quanto que ela foi estruturada dessa forma, e eu imagino que o grande desafio para nós, né, que gostamos muito da parte de tecnologia, nerd, gostando muito de infraestrutura, de pegar as coisas, de realizar, depois a gente tem as oportunidades de começar a gerir pessoas, um soft skill muito mais voltado, né, para olhar negócios, continuidade, equipe, fortalecimento do skill dos times. Quando foi o momento que você se deparou, né, com esse seu momento da carreira e dizer, opa, agora eu estou indo muito mais para um lado de gestão do que para um lado de tecnologia nerd? Quando foi isso? Eu acho que é um comentário importante, porque isso acontece com todo líder, com todo técnico, porque tem um momento que ele vai ficando crescendo, né? E ele acaba tendo que coordenar mesmo times técnicos, né? E eu acho que na Votorantim, eu fiquei 5 anos na Votorantim, na minha segunda passagem na carreira. Meus ciclos são por aí, tá, Renato? São 5, 4, 6 anos em cada empresa. Acho que é um tempo... E não quis que fosse assim. Eles aconteceram assim. É engraçado falar, né? Hoje parece, nossa, até isso ele planejou, ciclo de 5 anos. Não foi nada disso, né? E eu acho que na Votorantim, eu estava na época lá que era industrial, né? O Fábio Faria, na época era o CIO. Grande Fábio Faria. Ele é uma inspiração, foi sem dúvida, que construiu, né, toda a Votorantim industrial à época. É verdade. O Fábio Faria está na primeira edição do livro Por Trás da TI. Então, quem quiser conhecer a história do Fábio, dita aqui pelo Casado. Ele é um dos precursores de fato, né? De fato, de fato precursor da TI. É verdade. E aí a gente tá numa fase muito dinâmica, né? A gente comprava essa empresa, vendia essa empresa no portfólio, montou essa organização. E foi bastante intenso. E ali eu comecei a ter algum contato com a questão de coordenação, de time, com liderança, né? E aí eu tinha um momento ali que eu olhei mercado por uma questão mesmo de estar um pouco cansado de São Paulo. Essa questão de São Paulo, cansado de viajar bastante, né? Viajar, digo, de viajar interno em São Paulo, que São Paulo hoje em dia é uma viagem, né? Do norte ao sul de São Paulo é uma viagem, então eu estava cansado. E olhei, e aí apareceu uma oportunidade, cara, para trabalhar na Electrolux em Curitiba. Em Curitiba. Então, daí, eu lembro o dia que, eu tô falando uma época em que as propostas não apareciam em LinkedIn, nada disso. Acho que tinha Cato, se tinha, na época tinha um site só, mas não era assim, era muito, né, o cara te ligava, me ligou o Headhunter, falou, cara, tem uma oportunidade assim, mas é em Curitiba. Eu falei, puta, mas não tô pensando em mudar. Aí ele me desligou, liguei, eu tava num táxi, voltando, liguei pra minha esposa, falei, putz, e agora? Ela, muito parceira, né, não, ouve, não tem nada, né, ouve, vê o que vai dar. Aí foi indo, quando foi, deu. E quando eu comecei a ver essa posição, talvez esse é o ponto importante que a gente, eu vou deixar a mensagem no final, mas conecta com esse ponto. Eu ouvi, e foi até ouvir. Eu não podia falar assim pro cara, não quero, não vou nem ouvir essa conversa, eu vou ouvir. E indo pra lá, era uma posição maior do que eu achei que era uma gerência América Latina, né, de operações. Eu fiquei surpreso com o tamanho da posição até, que era, e foi dando certo e eu acabei indo. Então, neste momento eu saí, falo de liderança média, né, que é coordenação, tem resquícios de liderança, para uma posição de fato de relevância Latam, né, de relevância transcendendo o Brasil, e de fato tem que gerir uma equipe, né, com pessoas, e aí que eu vi as dores, né, de gerir, você comentou, né, aí que a gente sente o quão difícil é. Né? Eu tenho uma frase que eu forjei, que eu falo que quando você
Você sabe que você virou líder e você é líder quando as coisas não saem nunca do jeito que você quer. E é maravilhoso que seja assim. Legal. Essa frase é de cunho meu, né? Tá. E é isso que acontece. Nada sai como eu quero. Nada. E é ótimo que não seja assim. A gente só ajuda as pessoas a serem melhores do que elas poderiam ser. Né? A ajuda e não atrapalha também é importante, né? Não atrapalhar. E você sabe que tem um ponto de humildade aí também, né, Casado? De você ter ouvido a proposta, de ter ponderado e entender que para a carreira tinha um esforço, né, que tinha que ser feito, mas que te impulsionou. E depois desse momento de Curitiba, aí vem as experiências ainda, porque assim, eu te conheci liderando grandes companhias do sul do Brasil, né? E isso te abriu novas portas, depois para Embraco, depois para... Sim, foi isso aí. Né? Isso? Ali eu criei todo um grupo, né, um ecossistema ali no sul, e veio a proposta, né? Eu fiquei algum tempo, né, 5 anos na Electrolux de novo, né? Lá vai, né? E aí a evolução na Electrolux era uma evolução para ir morar, né? Precisava pensar em morar em Suécia e tal. Estava um pouco fora do meu momento ali, achei que não era, né? Isso. Aí apareceu a Embraco nesse momento, e a Embraco estava no meio de uma mudança incrível, né? Bastante intensa, né? De eficiência operacional e tal. E era para entrar ali no time, né? Para ser sucessão de CIO, então era uma posição meio que paralela. De novo, a história de ouvir. Era uma posição meio que paralela para entrar num pipeline de sucessão que podia dar certo ou podia dar errado. Né? E a época, eu entrei, e aí aí logo 6 meses depois trocou o CFO, que tinha combinado comigo, assim, sabe? Foi assim, nada... você foi já certinho que você ia progredir na carreira. Nada disso. Nada disso. Então, tinha esse risco, fui... e ao longo dos desafios, a empresa foi vendida nesse meio tempo. Né, a Embraco era da Whirlpool, né, ela, no meio tempo, aí, no meu ciclo de 6 anos lá, ela foi vendida no meio. E a cada vez que era vendida, ou cada mudança que acontecia, eu ia avançando em escopo, em tamanho de posição. Então, teve um momento até lá na empresa que eu tinha 4 funções além de CIO. Eu era diretor de serviço compartilhado na Eslováquia, eu era diretor do projeto de transformação de um tracking corporativo, eu era mudança de mindset, um grupo. Então, e é mais um ponto. Eu, no geral, ouvia, eu não dizia não para as oportunidades internas e para os desafios internos. Um pouco de liderança, você sai do tech, sai da TI, você passa a ser um líder geral da organização. Então, eu acho que este momento, eu entrei como um gerente sênior, e pós-aquisição, a gente foi adquirido, né? A área passa a ser reportada, uma área estratégica passa a reportar para o presidente da empresa, né? Tem uma alçada super estratégica, e no final, eu estava com a liderança global dessa organização, com times em St. Louis, Estados Unidos, com time na França, com time na Itália, com time na China, né? Com times da Eslováquia, quer dizer, um tamanho de posição, um time de, sei lá, 150 pessoas globais, de fato, com a vice-presidência, né? Que é um caso de... Então, mas não foi assim, nossa, deram para você a vice-presidência. Nada disso. É uma construção com o timing da empresa, com as oportunidades internas, com entrega de resultado, que é muito importante, né? Efetivamente entregar resultado, que levou essa exposição e esse alto grau, né, de senioridade na posição de tecnologia para a empresa. Né? Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cybersecurity desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pentest e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Isso é construir uma carreira, Isso né, é construção. Casado? E o que você está dizendo é ser muito curioso, trabalhar duro, ter a humildade para poder escutar e estar preparado para as oportunidades que vão chegando, né, dentro da jornada. E eu queria entender agora, Casado, um pouco do momento que você está vivendo, principalmente aliado a propósitos, né? Porque a gente chega numa fase da vida, pessoal e profissional, né, que a gente começa a balancear as coisas, né?
o propósito do desafio, família, o equilíbrio, né? Ou seja, a importância dessa posição para o negócio. Eu queria entender um pouquinho desse momento que você está vivendo hoje como executivo. Eu vejo que você está super feliz, né? Ou seja, parecendo ainda aquele jovem no início de carreira, super animado com as possibilidades, né? Sabe que a gente, no fim das contas, né, a gente gosta de resolver problema, né? O dono da Nidec, que é antiga, ele tem uma frase, também é dele, né? Ele é um cara grande de fraseador, ele gosta de ter um livro de frases dele. E ele fala que uma empresa é uma resolução de problemas contínuos. Você escolhe problemas a serem resolvidos e vai resolvendo, né? E isso a gente transforma. O que faz o propósito, o engajamento, é você entender que esses problemas fazem parte de alguma coisa maior, né, que te traz um prazer, né, e uma alegria e uma satisfação em executar. Né? Então, cara, assim, eu tava comentando até esses dias, né, eu tô numa posição nova, recente agora, né, muito nova na Caudic, né? CEO Latam, né? Estou naquela fase de construção, estou entendendo ainda, construindo lá a TI, a melhor TI do mundo, que eu falo que é a TI que eu construo, né? E tem esse pouco de entender o que dessas iniciativas vão de fato contribuir para o que eu penso hoje que seja um mundo melhor. Tá? Então, por exemplo, né, a gente está agora com os desafios do que eu já fiz na vida, Renato, agora, eu vou ser honesto, já fiz. Então a gente faz. Já mexi com RP, não tem poucas coisas grandes macros de TI que eu não tenha feito. Tá. Então, o que me engaja hoje é fazer o que tem que ser feito, o saneamento básico, que a gente fala que é o que tem que ser feito, tecnologia transparente tem que ser transparente, cara, e trazer o melhor para o mundo, um ambiente melhor, né? Um ambiente de trabalho que seja bom, capacitar as pessoas, né? Eu falo que eu quero sair, eu falei pro meu time direto esse dia, eu falei, gente, eu entro aqui saindo da empresa. Não é para assustar vocês, é que eu entro com o espírito que eu quero formar vocês para que quando eu saia, vocês estejam aqui ocupando meu lugar. Bacana. Então, formar isso, eu fiz isso na minha carreira, fiz isso na minha outra empresa, eu tenho isso como um pilar forte do meu caráter. Eu falo que o líder de TI, ou o líder em geral, mas o TI em particular, ele tem que ser completamente dispensável. Ninguém vai me ligar aqui para dizer que parou alguma coisa, não é assim. Mas daqui a 3 meses a empresa vai falar, nossa, o Casado não está aqui para ter feito essa definição estratégica, ou esse programa, ou isso aqui. Então, eu acho que essa que é a relevância. Então, ter essa relevância, né, que a TI tem um protagonismo, né, de fazer transformação do negócio, ajudar o negócio a gerar valor, né, de maneira sustentável, de maneira que faça o mundo melhor, esse é o que me atrai hoje, né? É o que me faz acordar cedinho para ir para a empresa. Que legal. E com essa jovialidade, com esse desprendimento e principalmente, né, tendo um olhar cuidadoso para o time, preparando a sucessão, né, fazendo que esse ambiente seja um ambiente seguro, sim, frutífero, e que a TI passe despercebido no bom sentido, sim, e que seja um grande viabilizador de negócio, né? Eu falo pro time sempre assim, gente, o que é urgente, o que não é urgente, não é urgente. Parece uma piada, mas não é, porque senão a TI tende a tratar tudo com urgência, tudo é para ontem, né? Um pouco, talvez, na senioridade, Renato, seja você colocar um pouco desse, gente, o que é ruído? E hoje o ambiente, na minha opinião, é uma opinião bem contundente, mas ela ressoa no mundo real. Tem muito ruído. O nível de ruído está muito alto, tudo. Ruído, eu quero dizer, é muita desinformação, muita confusão, né? E eu falo, gente, tem o papel do líder de TI, e eu falo isso com bastante convicção, é tirar o ruído e deixar o que é sinal. Perfeito. Senão você se afoga, você morre no ruído, o ruído te mata. E tira foco. E aí, ao longo do tempo, você não sabe nem o que entregou. Você tá no ruído ali, ó, e não alcançou nada. Casado, você tem uma trajetória longa, né? São próximo aí de 30 anos de experiência, e você viu muitas ondas tecnológicas passarem, né? Seja as dos anos 90, dos anos 2000. Quais dessas ondas tecnológicas te marcaram, assim, que para você foi um marco importante, ou te desafiou mais, ou que teve
talvez uma característica de grandes entregas? O que vem na cabeça olhando para a história? Eu olhando assim, um pouco bastante critério, porque, né, para não ser leviano, eu acho que uma onda que ela demorou para passar, mas ela foi bem marcante, foi a questão de a gente tirar os equipamentos, né, de on-premises de dentro e usar nuvem, né? Eu acho que isso foi tem sido, mas agora já foi, né? Passamos, porque eu lembro, há 5 anos atrás, você falava em nuvem, né? Começando com colocation, né? Com hosting, mas agora você fala em nuvem, não, imagina, não vou confiar meu ambiente para um outro, para um terceiro, né? Era uma coisa que não era impensável, né? E eu mesmo era um desses, não era tão forte assim, mas, né? Eu lembro de discussões, meu correio, eu vou tirar aqui de casa o correio, vou deixar ele na nuvem? Quem vai tomar conta do meu correio, né? E a gente, com os grandes techs, as big techs aí que nos ajudaram, né, com os investimentos, a gente fala em nuvem e sem nenhum problema e mais, né, com melhoria de qualidade, né, de serviço. Então, eu acho que essa foi uma grande mudança. Tem uma nuvem atual que eu vejo uma onda atual que está bastante forte, mas ela ainda não se acomodou, que é o Analytics e Big Data. Começamos com Big Data, né? Começou a conversa Big Data, o novo velho petróleo, né? A história dos dados é o petróleo, que ninguém até hoje descobriu o que é essa frase, mas ela ficou aí e a gente está agora na fase, eu falo que pós-IP, que é entender, né, como é que o dado de fato tem que ser tratado, o metadado, como se faz uma curadoria, governança desse ambiente, porque as pessoas viram que esse dado jogado ali não serve para nada. Então eu vejo que as organizações estão nessa fase de ver, de entender bastante essa relevância, e eu acho que as que conseguirem fazer isso bem feito, né, vão ter um diferencial competitivo muito grande. E eu não posso deixar de falar dessa última onda agora, que é o Generative AI, né? Esse aí temos que falar, porque eu sou early adopter, então já entrei na época que tinha lá o beta, eu entrei para testar. E como todo mundo, eu falei escrever, aquelas coisas que todo mundo fez, mandar escrever não sei o quê, mandar. Mas eu pela primeira vez, eu senti que tinha um potencial real para atacar alguns problemas, né? Por exemplo, ele corrigir português, né? Corrigir deficiências de escrever um texto, de coisa assim. Fiquei surpreso com a qualidade que aquilo que ofereceu. E eu acho que a gente não tem nem ideia, nem tocou onde isso aí vai influenciar, nem o impacto que haverá no mercado de trabalho, no mercado em geral. Não temos ideia ainda. Eu acho que vai acontecer coisas não previsíveis e não visíveis com essa tecnologia. É verdade. E é algo muito novo. Nós estamos gravando essa nossa conversa em 2023. Sim. IA é um assunto deste momento, mas está engatinhando, é tudo muito novo. Tem muita coisa para acontecer. Sim. Marcos Casado, momento importante agora da gente deixar uma mensagem para os jovens, né? Tentando transportar lá na sua época de Mogi, né? Do SESI, do Colégio Técnico, né? Se você puder deixar uma mensagem para um jovem que está com 16, 17 anos de idade e te perguntaria assim: Marcos Casado, gostaria de desenvolver uma carreira na área de TI e gostaria de algumas dicas sua. O que você diria para um jovem que te abordasse? Primeiro eu falaria que é uma ótima carreira, eu já faço isso, quem me pergunta eu falo siga. Se você gostar um pouquinho de tecnologia, eu falo até mais, né? Se você não desgostar de tecnologia, siga a tecnologia. Tá. Porque a carreira ela não vai encolher, não vai diminuir. No Brasil nós temos um déficit de profissionais, né, pelos próximos anos contratado seguramente. Sim. Então é uma segurança, primeiro, né, pensando em termos até de você ter uma renda, uma empregabilidade, é importante fazê-lo. Se você gosta um pouquinho mais, né? Hoje em dia é fácil começar, né? Então você tem treinamentos online, comece, se atire, né? Faz um treinamento online, faz um programa de desenvolvimento, né? Hoje aprender Python, você tem lá tutoriais bem estruturados, de graça, né? Tem como você aprender. Então se jogue porque tem demanda, né? Vá. E você vai descobrir a questão, até um pouco com liderança, né? Se você vai ser um líder ou não, é outra história. A TI hoje é um dos campos, e eu falo com bastante propriedade, que você tem remunerações muito boas em posições técnicas. É um dos poucos que sobrou dessa magnitude, né? Então, se você é um cara bom técnico, você tem uma trajetória de carreira que não precisa ser um líder, você é um CIO de uma empresa. Isso são poucas posições, isso acontece na vida de uma pessoa. Mas não pode ser um fator, não, né, eu vou por isso. Não, não é isso. Então, vá, dedique-se, estude um pouco no que tem de coisa aberta por aí. As empresas têm programas hoje para esse tipo de profissional para começar.
tem demanda. Eu acho que é um caminho que é uma carreira muito rica, porque você toca todas as áreas. A TI, a tecnologia, está em contato com todas as áreas da organização e das empresas. Então, eu acho que falar em TI é muito... a gente limita, né? A TI. Não, a TI, na verdade, é um negócio, né? No futuro, a TI é um negócio. Não tem negócio sem TI. É isso. Não tem... Até algumas empresas estão tentando ainda, mas elas vão morrer. Não dá. Então, a TI sendo negócio, o profissional vai ser relevante. Se você for bom, dedicado, você vai ser... tem um futuro brilhante pela frente. Que legal. Bela mensagem. Marcos Casado, o momento da gente reconhecer, né, que uma trajetória como a sua não se constrói sozinho. Né? Precisamos de muito apoio, né, das pessoas que mais têm valor para a nossa vida e também grandes inspiradores de carreira, como você aqui citou um deles, né, o Fábio Faria. E chegou o momento da gente deixar registrado quem são essas pessoas, né, que para você foram fundamentais para a sua jornada. Sim, Renato, se eu for agradecer aqui, eu pensei muito aqui agora, claro que eu ia agradecer alguém pensando, mas eu acho que é injusto citar nominalmente as pessoas aqui. Obviamente o Fábio é um dos que contribuiu muito para esse caminho, né? Mas eu acho que todos tiveram participação fundamental na minha carreira, né? Alguns mais ou menos, mas eu gosto de uma frase, cara, que eu acho que diz um pouco o papel dessas pessoas que foram, né? Que a frase é assim, né? A primeira função de um líder é definir a realidade. E a última é dizer obrigado. Entre uma e outra, o líder é um servidor. Essas pessoas da minha vida que contribuíram para minha carreira, e eu não vou citá-las nominalmente, mas elas me serviram no aspecto que elas foram generosas. Sim. Em mostrar quando eu estava errado, quando eu estava certo, e me disseram, cara, você está errado aqui, né, aqui é o caminho, e me mostraram por ações e por... Às vezes sem saber, nem perceber, mas eles se expuseram e mostraram para mim. Então, eu vou nominalmente agradecer meu pai e minha mãe, que eu acho que são as pessoas que me formaram, que eu sou hoje. Minha esposa, que eu não tenho como agradecer pela compatibilidade de loucura com minha loucura de fazer esses pulos que eu dei, essas ações malucas, né? Bacana. Eu acho que são as pessoas que, de fato, me acompanharam sempre. E eu, na minha vida, os profissionais, tive algumas pessoas, meus times, eu quero agradecer. Perfeito. Porque essa frase que eu falei, dizer obrigado não é dizer obrigado, é saber do coração que as pessoas deram o tempo delas para que a gente construísse alguma coisa. Perfeito. Então, eu agradeço a todos os meus times ao longo da minha carreira, que foram muito importantes para me tornar o profissional que eu sou hoje. Que bacana. Legal, bonita reflexão. Ou seja, mensagem mais do que passada, né? Ou seja, e um gesto de humildade do seu lado. Casado, você tem um hobby diferente. Você tem um hobby, assim, diferente. Que história é essa que você não pode ver um jardim, uma planta bonita? E a minha esposa, ela vai ouvir isso aqui, ela vai... Eu gosto... Então, a gente fala que jardinagem é um problema, que você começa a mexer com jardim, e aí você fala, não, vou só arrumar essa plantinha aqui. E, de repente, você começa a tomar gosto, e aí você passa num canteiro na rua e quer pegar uma muda de uma planta bonita que você vê. Olha só que bonita. Então é isso. Então, eu gosto muito de jardinagem, eu gosto de planta, eu mexo em casa, eu gosto de mexer, tenho meu canteirinho lá com as plantas, tenho minhas suculentas, né? Fiz então eu gosto bastante de mexer com jardinagem. Como bom nerd, não gosto. Aí eu começo a entrar no fundo, né? Aí eu vou ler livros de jardinagem, livros de planta, tenho livros, né? Vou a fundo, mas eu gosto bastante e é uma coisa que tomo bastante de se deixar. Né? Eu chego em casa, às vezes a primeira coisa que eu faço, eu já desço lá pro quintal para ver as plantas como estão, né? Então, gosto bastante de jardinagem, sim. Legal, bem diferente, que legal. Sim. Te conecta com a essência, te relaxa, tenho certeza, e é uma coisa muito bacana. Acho que a cabeça fica em outro lugar, né? Engraçado, acho que é um jeito de dar um reset ali na cabeça, né? Acho que é bem isso. Né? Isso aí. Marcos Casado, que bate-papo gostoso, fluímos aqui de uma forma... Tentamos traduzir, né? Ou seja, uma longa jornada num bate-papo, mas ficou muito fácil dialogar contigo por esse carisma, essa empatia que você tem. E o que me resta aqui é te agradecer e muito pela generosa contribuição que você está nos deixando aqui no nosso programa Entrevista 50 CIOs. Renato, muito obrigado pelo convite de novo, um privilégio estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu falei, daqui a
há muitos anos vai ser um retrato desse momento da história da tecnologia no Brasil. Eu acho que isso é um legado que você vai deixar aí, que a Net Globo vai deixar, que não se entende hoje a magnitude do que está alcançando aqui. Então, obrigado pelo convite. Poxa, que legal. Foi um privilégio estar aqui. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo voto de confiança. Valeu. Valeu. Parabéns.